Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, pessoal? Tudo bem comigo também, graças a Deus. 8 horas e 26 minutos. É ao vivo, Ricardo? Sim, gente. Feriadão de proclamação da República e toda a equipe aqui do Evangelizar Informa de prontidão para dar informação, notícia, prestação de serviço do jeitinho que você gosta aqui para a gente começar muito bem essa semana. Combinado? De Curitiba falamos para o Brasil inteiro. No nosso sinal via TV parabólica. Mais de 1.300 cidades que recebem nosso sinal também em HD. Então vamos que a gente tem bastante coisa para falar para vocês. Vamos às manchetes? O que vai ser destaque no programa de hoje? Taca-lhe pau! A expectativa para o 13º salário. A primeira metade deve ser paga até o dia 30 deste mês. Crescimento do setor de serviços perde fôlego. O volume do setor de serviços no Brasil caiu 0,6% em setembro em relação ao mês anterior, interrompendo aí uma sequência de 5 meses de crescimento. Marcada a cirurgia do arcebispo de Cascavel. A opinião do brasileiro sobre vacinação e pandemia. 75% dos entrevistados em outubro disseram estar seguros ou muito seguros com o avanço da vacinação contra a Covid. O novo rodízio para fornecimento de água em Curitiba e região metropolitana. O Evangelizar Informa desta segunda-feira está no ar. E, gente, começamos essa semana aqui em Curitiba daquele jeito, uma primavera esquisita, temperatura agora na marca dos 15 graus. Foi um fim de semana que teve frio aqui em Curitiba, tá bem esquisito. Mas vamos ver como é que fica essa segundona no Brasil inteiro? Agência Clima Tempo no ar. Este feriado será marcado por sol e tempo firme em praticamente todo o centro-sul do país. As áreas de instabilidade que estavam muito ativas nos últimos dias vão perder força e o ar seco volta a predominar, impedindo a formação das nuvens carregadas. A tendência é de sol e até de elevação nas temperaturas em praticamente toda a região sul, nas 4 capitais do Sudeste e até em parte do sul de Mato Grosso do Sul. Tempo firme também nesta segunda-feira em várias áreas do interior do Nordeste, assim como na capital Macapá, no estado do Amapá. Por outro lado, a circulação de ventos ainda deixa o tempo bastante instável e ainda chove a qualquer hora do dia, principalmente entre a região de El Salvador, que tem alta chance de temporais, o norte do Maranhão, Goiás, Distrito Federal e todo o estado do Tocantins. Nas demais áreas, o dia começa com sol e deve chover, mas principalmente entre a tarde e a noite. Na região da capital do Rio de Janeiro, o dia começa com 19, máxima de 28 graus, faz 32 graus à tarde na região de Porto Alegre e em Salvador, alertas de temporais com mínima de 24, máxima de apenas 28 graus. Vamos com imagens ao vivo agora aqui no centrão de Curitiba, gente, feriado. Vamos saber como é que tá o movimento por lá. A gente já aproveita e já fala dessa imagem aqui, ó. Primeiro vamos para Curitiba. Isso aqui é centro de Curitiba, rua 15 de novembro, gente. Esse aqui é um calçadão, o primeiro calçadão que foi criado no Brasil, era uma antiga rua e foi feito esse calçamento em petit pavé, o paver, aquele pedrisco português, e aí não passa carro, não passa nada, só pedestre, já tá todo bonitinho, todo bacaninho. E esse prédio aqui, ó, é aquele onde acontece aquela apresentação de crianças nas janelas no Palácio Avenida. Esse ano não vai ter, não. Esse ano vai ser, em função da pandemia, vai ficar um pouquinho mais atrasado. Essa região que é um ponto turístico aqui de Curitiba, vocês viram, né? Comércio fechado, tudo mais tranquilo, tá mais sossegado. Acredito que na sua cidade também esteja assim, não é verdade? Feriadão, tudo fica mais tranquilo, galera, ó. Quem pôde foi pra praia. A gente aproveita e dá um pulinho lá no outro lado do mundo também, gente. Vamos pra Oceania mostrar ali pra vocês, ó. Imagens de Sydney, na Austrália. Temperatura lá por... Quanto tá a temperatura por lá, gente? Vocês viram que a imagem tá à noite? Lá são 11 horas de diferença, né? 17 graus, a mesma temperatura daqui em Curitiba. É, exatamente assim, ó. Só que lá tá noitona, eles estão sempre adiantados, 11 horas à frente da gente. Vamos de notícia? Vamos de informação? Porque afinal de contas, quem trabalha com registro em carteira assinada, né, fica naquela expectativa. Novembro tem. Novembro, pelo menos, tem aquela primeira parcela do 13º salário, né? É esse assunto que a Patrícia vai trazer pra gente agora. Bom dia, Patrícia. Oi, Vilches, bom dia a todos. Novembro é o mês de expectativa para o trabalhador brasileiro que tem emprego com carteira assinada. É tempo de 13º salário.
Pela legislação trabalhista, as empresas podem optar pelo pagamento integral ou parcial do benefício. Para aqueles que optarem pelo parcelamento, a primeira metade deve ser paga até o dia 30 deste mês. A segunda parcela fica para o mês seguinte, dezembro. O prazo legal para este pagamento é o dia 20. Já aquelas empresas que optaram pelo pagamento integral do 13º para seus funcionários podem fazer isso também agora em novembro, até o dia 30. Mas essas regras têm algumas particularidades para aqueles funcionários que trabalham em empresas que aderiram ao programa de manutenção de emprego criado na pandemia. Olha só, no caso dos contratos suspensos, o período que o funcionário não trabalhou não será considerado para o cálculo do 13º, a não ser que ele tenha prestado serviço por mais de 15 dias no mês. Neste caso, o mês será considerado para o pagamento do benefício. Agora, quem teve salário reduzido, o 13º será integral, sem influência das reduções temporárias de jornada e salário. Então, agora é aguardar o pagamento, planejar o destino desse dinheirinho para não ter surpresas no fim de ano. Vilches, com certeza você já tem feito esse planejamento, não é mesmo? Ah, com certeza, né, gente? Fazer o seguinte agora, vamos falar agora de informações relacionadas à economia, gente. As informações não são aquelas esperadas, afinal de contas, o IBGE divulgou novos dados a respeito do setor de serviços no Brasil. Aquele setor que, de fato, movimenta a economia. Vocês sabem, né? Serviços movimentam mais dinheiro ali naquelas estatísticas que fazem parte do PIB, até mesmo do que indústria. E é esse assunto que a Cláudia vai trazer para a gente agora. Bom dia, Cláudia! Olá, Vilches. Um ótimo dia e uma ótima semana para você e para todos. O volume do setor de serviços no Brasil caiu 0,6% em setembro em relação ao mês anterior, interrompendo aí uma sequência de 5 meses de crescimento. Mas em comparação ao mesmo período do ano passado, houve avanço de 11,4%. Esses números foram divulgados na última pesquisa do IBGE. O Instituto ressaltou que, mesmo com a queda, o setor ainda ficou quase 4% acima do patamar registrado antes da pandemia. Entre as atividades pesquisadas, transportes registrou o resultado negativo mais intenso desde abril de 2020, impactado pela alta nos preços das passagens aéreas e nos transportes rodoviário e ferroviário de carga. Só as passagens aéreas, por exemplo, tiveram um aumento de 28,19% em setembro, o que justifica a queda na procura. A única área que cresceu de agosto para setembro foi de serviços prestados às famílias. Essa queda geral no volume de serviços, segundo o IBGE, ocorreu em 22 estados, com principais resultados negativos em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Goiás. Valeu, Cláudia. Obrigado pelas informações. Gente, todos nós aqui da TV Evangelizar estamos na expectativa sobre o estado de saúde do arcebispo de Cascavel, né? Nós já informamos aqui, foi transferido de lá aqui para Curitiba para passar por exames, para saber exatamente qual vai ser o cronograma de trabalho com relação à saúde dele. Bom, vamos para a rua, porque a Fabi está com a gente, junto com o Ivan, na frente ao hospital, que é o Instituto Neurológico de Curitiba, de onde todas as informações estão sendo passadas para a gente diretamente lá. Então, Fabi, vamos atualizar essas notícias, essas informações. O que você traz de notícia para a gente relacionada ao arcebispo de Cascavel? Bom dia para você. Bom dia, Vilches. Bom dia a todos que acompanham o Evangelizar Informa. Como você disse, Vilches, estamos bem em frente ao Instituto de Neurologia de Curitiba, que é referência em neurocirurgia e onde Dom Adelar Baruffi está internado desde o último dia 11. Quais são as últimas informações que nós temos? Dom Adelar passa neste momento por uma cirurgia para a retirada de um tumor que está na região frontal esquerda do cérebro. Esse procedimento estava agendado aí para iniciar às 8 da manhã, então faz pouco tempo aí que essa cirurgia teve início. O procedimento deve durar até 4 horas e o objetivo dos médicos é retirar o máximo possível desse tumor e também aliviar a pressão que o cérebro está sofrendo. Também durante a cirurgia será coletado um material para biópsia que irá identificar se esse tumor é benigno ou maligno. Lembrando que Dom Adelar foi diagnosticado com um tumor no cérebro no último dia 7 de novembro, após sofrer um desmaio durante uma missa que ele celebrava lá em Cascavel, no oeste paranaense.
paranaense. Dom Adelar foi nomeado arcebispo de Cascavel bem recentemente, foi no mês de setembro. A cidade estava sem arcebispo desde o mês de março, em decorrência do falecimento de Dom Mauro Aparecido dos Santos por conta da Covid-19. Dom Adelar tem 52 anos de idade, ele é natural da cidade de Coronel Pilar, no Rio Grande do Sul. Ele entrou no seminário com 15 anos de idade, foi nomeado bispo em 2014 e atuava lá na cidade de Cruz Alta, também no Rio Grande do Sul. E é claro que todos nós aqui da TV Evangelizar, né, Vilches, estamos rezando para que esse procedimento cirúrgico seja um sucesso e Dom Adelar se recupere o mais rápido possível. Eu volto com você, Vilches. Valeu, Fabi, obrigado pelas informações, obrigado pela participação. Então, para você de casa entender qual é o cronograma até da gente aqui na TV Evangelizar. Começou agora às 8 horas da manhã esse procedimento, né? Tem uma previsão de 4 horas? 8, 9, 10, 11, 12, meio-dia mais ou menos a previsão de encerramento desse procedimento. A partir daí, todos nós vamos ficar naquela expectativa de como é que será feita a notificação do resultado desse procedimento. E aí nós estaremos lá de prontidão para ter essa informação oficial dos médicos, do hospital. Tendo essas informações, nós já vamos entrar aqui na programação da TV Evangelizar. À tarde mesmo isso pode acontecer para trazer essas informações para vocês. Mas eu sempre gosto de lembrar, né, gente? Nós aqui da TV Evangelizar, do Departamento de Jornalismo, nós sempre ficamos nas expectativas das informações oficiais do próprio hospital, para não ficar conjecturando sobre essas informações. Então pode demorar um pouquinho, esse boletim pode até não sair, porque é assim muitas vezes que acontece. E aí a gente tem que respeitar o desejo de familiares, da arquidiocese, decisões dos próprios médicos. Então a gente fica na expectativa, mas isso a gente informa para você. E o Evangelizar Informa, a gente está acompanhando, você viu, a Fabi está lá, e aí amanhã a gente vai trazer informações e, por que não, torcendo, rezando por informações boas também. Quem sabe, não é verdade? Fazer o seguinte, fazer um intervalo comercial. Dá tempo rapidinho aqui, que eu não falei com ninguém, só dar um bom dia bem rapidinho aqui, bem especial para Maria José, que está com a gente de João Pessoa, na Paraíba, o Wilson dando um bom dia, a Juliana, que está falando lá de Minas Gerais, está reclamando do frio por lá em Indaiá, está falando que está frio por lá. A Beatriz também está com a gente, a Lurdinha dando um beijão aqui pra gente, o Gustavo Miguel está falando que está nublado lá pela cidade dele. Ó, bacana, hoje feriado, porque normalmente estou em aula e a essa hora e agora estou assistindo um programa e é aniversário do Gustavo Miguel. Feliz aniversário, Gustavão, um abraço para você, Deus abençoe sempre. A Lurdinha com a gente, a Juliana dando um bom dia, a Karina Freitas também e está perguntando 14º salário. Karina, bom lembrete. Esse 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS, ele foi proposto por deputados lá em Brasília, mas isso precisa ser votado, aprovado e sancionado pelo presidente da República. Para falar a verdade, já foi a boa intenção desse tal deputado que apresentou esse projeto de lei, porque não há recursos para isso e o prazo também já foi. Então, já era. Vamos fazer um intervalo comercial agora rapidinho? Vamos! E na volta nós vamos falar do resultado de uma pesquisa que foi feita entre os brasileiros para falar sobre pandemia aqui no Brasil e vamos também falar desse feriado da Proclamação da República. Não sai daí não, é rapidinho, a gente já volta. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Evangelizar Informa, de volta às 8 horas e 43 minutos, ao vivo sim, gente! E para mostrar para vocês imagens aqui de Curitiba, com esse amanhecer bonito, céu azul entre nuvens, mais uma temperatura baixa e o movimento na Rua 15, nada, zero, dos dois lados, tá, gente? É comércio, isso é lojinha, que tá tudo fechado em função do feriado. E o bondinho, que bonitinho, um ponto turístico que tem em Curitiba também, para lembrar naqueles velhos tempos de que aqui, sim, passava bondinho e hoje virou uma biblioteca ali bem no centro de Curitiba. Essa daí é a Boca Maldita que tem aqui. Não me perguntem por que Boca Maldita, mas eu respondo que é um ponto de concentração das pessoas, onde ó, todo mundo fica falando, principalmente se falava bastante naqueles pontos de encontro, naqueles cafés,
sobre política e aí virou boca maldita. Vamos de notícia? Vamos de informação? Nós vamos falar agora de uma pesquisa que mostra o comportamento, o que o brasileiro pensa a respeito da pandemia a partir de agora. Sua opinião a respeito de perguntas básicas. Quem vai trazer essas informações e notícias pra gente vai ser a Elu. Tá com a gente? Bom dia, Elu! Bom dia, Ricardo, e a todos. Qual é o seu sentimento com relação à vacinação em massa no Brasil contra a Covid? Quais os hábitos que a pandemia provocou em você e que vão ficar? As respostas dessas perguntas são resultado de uma pesquisa encomendada pela Sociedade Brasileira de Imunologia e o laboratório Pfizer. 75% dos entrevistados em outubro disseram estar seguros ou muito seguros com o avanço da vacinação contra a Covid. Mas um índice maior aponta o medo de uma nova onda da doença. 86% disseram que temem mais casos de Covid com a aproximação das festas do fim do ano e do carnaval. Quanto aos novos hábitos de higiene que vieram com a pandemia, boa parte dos entrevistados informou a intenção de manter essas medidas. Levar na bolsa, na mochila ou no carro um vidrinho de álcool em gel virou rotina agora para 58% dos entrevistados. É maioria também aqueles que disseram ter criado o hábito de lavar mais as mãos fora de casa. São 55% dos entrevistados. Já quanto ao uso de máscara, 40% disseram que continuarão usando, mesmo em locais onde não são obrigatórios. Eu me incluo nessa porcentagem, viu? Vou manter todos os cuidados, mesmo vacinada. E você, Ricardo? Eu sou daqueles ainda que está naquela leva de pessoas que tem aquele hábito de mais lavar as mãos. Para falar a verdade, quando eu entro num lugar diferente, eu sempre vou lá e tenho esse hábito. Esse é um hábito que eu não tinha e acabei ganhando aqui nesse período de pandemia também. Acho que todo mundo mudou um pouquinho, mudou esse tipo de hábito. Agora nós vamos trazer a Cláudia de volta aqui para trazer um outro assunto para a gente relacionado a essa demanda de pandemia lá na Europa. Na Áustria, o bicho pegou de novo. Acompanhe. Vilches, o governo da Áustria decretou lockdown em todo o território nacional neste domingo para pessoas não vacinadas. A medida deve durar 10 dias a princípio e pretende segurar o avanço do coronavírus na quarta onda da pandemia sofrida pelo país, esta última especialmente da variante Delta. O lockdown afeta 2 dos 8,9 milhões de habitantes e começou às 0 hora de hoje. Nenhum cidadão não vacinado ou não curado acima de 12 anos poderá deixar a sua casa na Áustria, exceto para trabalhar, fazer compras no mercado ou para se vacinar. A Áustria tem uma das mais baixas taxas de vacinação da Europa Ocidental. Apenas 65% da população está totalmente imunizada contra o coronavírus. A título de comparação, Vilches, a taxa de infecção na Alemanha, país vizinho que já disparou alerta, é de 289 novos casos de Covid para cada 100 mil habitantes. Na Áustria, o número foi de 775 novos casos por 100 mil habitantes só em uma semana. Para fazer valer então o lockdown, a polícia austríaca está nas ruas checando se as pessoas encontradas fora de casa estão realmente vacinadas. Para quem descumprir as regras do lockdown, a multa será de 500 euros para pessoas físicas e até 3.600 euros para estabelecimentos comerciais. E é esse tipo de notícia que a gente não quer ver aqui no Brasil. E agora eu começo a entender, porque lá naquela pesquisa que nós noticiávamos há pouco, tem muita gente preocupada com uma nova onda de pandemia aqui no Brasil. E há quem fale que pro carnaval vai estar tudo ok, né? Será mesmo, gente? Será? Deixa eu dar um bom dia para quem está nos participando aqui, quem está nos prestigiando aqui no Facebook. A Clênis Varela, a Ana Paula, a Olivia Câmara, o Lúcio André, a Marliette Rafael, a Icleia Perrelli, a Olivia está falando dos Estados Unidos com a gente também, a Fátima Batista, a Lurdinha Risse está pedindo oração também para o arcebispo de Cascavel e a Sueli dos Anjos também com a gente no Facebook. Agora, gente, é a vez da Patrícia, que tá louca de vontade com vocês. E é feriado, hein? Feriado, eu quero só ver o que você tá trazendo de bom pra gente. Patrícia, bom dia. Bom dia, Vilches. Bom dia, amados que acompanham a TV Evangelizar. Feriadão, hora de comer de tudo, beber o que quiser, enfiar o pé na jaca. E depois se culpar? É isso? Claro que não. Feriadão é hora de você aproveitar e se cuidar, né? Comer e beber, sim, tudo que você gosta, mas tendo o Act Nutra ao seu lado. Ele que tem o agar-agar e o psyllium na fórmula, que formam um gel no seu estômago, fazendo você comer
30% a menos. Ou seja, você aproveita o feriadão para começar a emagrecer sem sofrimento, sem se privar de nada e se prepara para ficar bem magrinha, bem magrinho ainda em 2021. Olha, já vai ligando no 0800 000 3474. Enquanto isso, veja só que linda! Aqui atrás vai aparecendo a Audrey. Gente, a Audrey que emagreceu, olha só, essa diferença, 23 quilos. Olha o corpinho dela. A diferença no rosto, nos braços, barriga, né? No quadril também. Olha a diferença, ela tá linda. Tem 2 filhos, emagreceu com ActiNutri e nunca mais engordou. Não tem efeito sanfona, hein? Ligou? Então é 0800 000 3474. Hoje tem promoção imperdível, descontaço especial em nosso plantão de feriadão. Rico Nutri tá lá com o pessoal, viu? Então é o seguinte, você vai ter um desconto especial ao telefone e mais aqui, ó, o Afina Cintura de presente. Mas é só agora para as 30 primeiras ligações. Pagamento em todos os cartões, boleto, Pix, depósito, você escolhe. E na compra do Act, você participa também da campanha Act Lovers. Ligue já, 30 kits apenas, hein? 0800 000 3474, viu, Chus? Valeu, Patrícia, obrigado pela participação. E, gente, não esqueça de chegar e falar assim, ó, assistir lá no Evangelizar em Forma da TV Evangelizar. Põe o 70% de desconto na conta do Ricardão que vai pra você. Combinado? Gente, vamos pro giro de notícias e informações pelo Brasil no Informa na Cidade. Lembrando o seguinte, tem informação sobre o rodízio, o novo rodízio de água que está acontecendo aqui em Curitiba e região metropolitana a partir de hoje. Acompanhe aí. A Companhia de Saneamento do Paraná confirmou um alívio no sistema de rodízio no fornecimento de água para Curitiba e 14 municípios da região metropolitana. A partir de hoje, a água de rua será fornecida no sistema 60 por 36. 60 horas com água e 36 horas sem água. Mas, por enquanto, nem previsão do fim do rodízio. O Novo decidiu punir as 2 vereadoras do partido que saíram no braço, ou na unha mesmo, durante uma sessão da Câmara de São Paulo. Elas discutiram em plenário por causa do tempo de fala no microfone. Depois, foram tirar a diferença no banheiro, onde as 2 se pegaram e fizeram essa vergonheira aí. A polícia alerta que está cada vez mais comum a apreensão de cédulas falsas de R$200. Neste mês, R$50 mil foram encontrados em Minas Gerais, R$100 mil no Recife e em Paraty, no Rio de Janeiro, uma mulher foi presa com a falsificação. Ela vendia uma nota falsa de R$200 por R$50 verdadeiros. Este médico, tenente da Marinha, entrou na justiça com um pedido incomum. Ele quer ter direito à licença paternidade de 6 meses, que é o tempo de afastamento de uma mulher, para cuidar do filho. Ele não tem esposa e o filho nasceu de uma barriga de aluguel. Argumenta que 20 dias para cuidar do filho é pouco tempo demais para um pai. Nós já trouxemos aqui no Evangelizar em Forma algumas características de leis em outros países a respeito disso. Se eu não me engano, foi a Espanha que nós trouxemos a última vez, onde eles estavam equiparando a situação do pai com a da mãe. Então, o casal escolhia qual deles poderia ter direito a ficar até 9 meses fora do trabalho para cuidar da criança, porque lá entende-se que a responsabilidade por criar o nenenzinho não é só da mãe, mas um pai presente também é fundamental na educação dessa criança. E aqui no Brasil a gente continua com essa legislação lá de 1900 e bolinha, com o pai tendo direito a 20 dias apenas. Isso, gente, isso precisa ser tratado sim de uma forma um pouco mais madura esse assunto para mudar essa legislação que é muito antiga, muito ultrapassada. Vamos fazer o seguinte, fazer um intervalo comercial bem rapidinho e depois na volta nós vamos falar sobre a proclamação da República no Brasil e relembrar como é que foi esse episódio histórico para todos nós. Depois do intervalo, não sai daí não. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora.
Evangelizar Informa de volta às 8 horas e 56 minutos para mais uma vez mostrar essa imagem que é da tranquila, a calma Curitiba. E isso, gente, é a imagem do centro. E essa é a catedral aqui de Curitiba, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Para vocês terem uma ideia de como está tudo vazio, tudo parado, lá no fundo, atrás daquele prédio histórico vermelhinho ali, ó, fica o Largo da Ordem. E sem movimento algum também nessa Praça Tiradentes, que fica bem em frente à catedral aqui de Curitiba. Tudo parado, curitibano foi pra praia. A estrada estava assim no fim de semana. Vamos agora falar o seguinte, gente. Proclamação da República, esse evento histórico e tão mal falado, tão mal lembrado. Nós fizemos questão aí de puxar uma reportagem para tratar um pouco desse assunto, sim, importantíssimo no dia de hoje. Acompanhe. O baile da Ilha Fiscal foi a festa de arromba do Império Brasileiro e também o seu canto de cisne. Enquanto Dom Pedro II e a realeza brasileira comemoravam as bodas da princesa Isabel a poucos quilômetros de distância no clube militar, o positivista Benjamin Constant conspirava para derrubar a monarquia. A verdade é que já há algum tempo o Império Brasileiro colecionava uma série de inimigos. A Igreja não gostava do fato do imperador permitir a liberdade de culto no país, em especial da maçonaria. Os grandes fazendeiros não estavam felizes com o fim da escravidão e cobravam indenizações dos cofres públicos pelo dinheiro que haviam gasto na compra de escravos. E os militares sentiam-se desprestigiados, já que haviam vencido a Guerra do Paraguai, mas recebiam baixas remunerações e eram proibidos de se manifestar politicamente. Os republicanos eram formados por grupos com interesses bem diferentes, mas com um objetivo em comum: a descentralização do poder. Mas como não tinham nem apoio popular e nem político, apenas 3 deputados defendiam a causa, resolveram tomar o poder à força. Na madrugada do dia 15 de novembro, Benjamin convence o Marechal Deodoro da Fonseca a depor o Visconde de Ouro Preto, uma espécie de primeiro-ministro brasileiro. Deodoro, que era amigo de Dom Pedro II, aceita, mas quer que a monarquia continue e que o imperador nomeie um substituto favorável aos republicanos. Em 1889, não havia internet, mas já havia fake news. Um boato começa a circular, dizendo que Dom Pedro II havia escolhido Gaspar Silveira Martins como novo primeiro-ministro. Acontece que ele era inimigo mortal de Deodoro. Tudo mentira. O imperador, que estava em Petrópolis, havia sugerido um outro nome, o de José Antônio Saraiva. Mas já era tarde e a família real acabou sendo exilada. Um fato curioso é que nos primeiros dias do novo regime, na falta de um hino, cantou-se a Marselhesa francesa. E na falta de uma bandeira, adaptou-se a dos Estados Unidos. Como muita gente reclamou, um concurso foi lançado para a escolha de um novo hino nacional. Mas, diante de muita pressão, o antigo hino do Império, que não estava concorrendo, continuou como hino oficial brasileiro, mas sem os versos originais. A letra que conhecemos só seria escrita em 1909. A bandeira também voltou a ser a do Império, trocando-se apenas os símbolos centrais por uma esfera celestial. Aposto que muita gente de casa não se lembrava desse fato histórico, de que no momento da proclamação da República, uma bandeira norte-americana foi hasteada e a Marselhesa, o hino francês, foi cantado nesse episódio. Bacana essa história, bacana a gente relembrar isso, né? Vamos por Parque Barigui, agora aqui em Curitiba, outro ponto também turístico da cidade. Fabi tá lá com a gente. Ô, louco, aí sim tá movimentado, né, Fabi? Isso, Vilches, muito movimentado, feriadão aqui em Curitiba.
claro, muita gente vem para o Parque Barigui, um dos mais famosos, mais bonitos e mais movimentados da capital paranaense. A gente pode observar, vou pedir para o Ivan mostrar, muita gente aproveitando para praticar exercício, andar de bicicleta, correr um pouquinho ou simplesmente passear. E hoje o clima está propício para isso, viu, Vilches? Apesar de ter amanhecido um pouquinho frio, a gente sabe aquele clima de Curitiba, amanheceu uns 13 graus, mas a previsão é que chegue até 25 graus, então vai esquentar na capital e, claro, por que não aproveitar esse cenário tão bonito? A gente sabe, o Parque Barigui aqui é conhecido como a praia do curitibano, então, claro que vem todo mundo aqui a aproveitar o feriadão, Vilches? Valeu, Fabi. Ó, aproveita esse restinho de dia, de feriadinho, aproveita e dá uma passeada, porque, gente, passear no parque agora, com certeza na sua cidade tem seu ponto turístico também. Dá uma desacuendada. Quem não pode viajar, curta esse tipo de área verde para aliviar a cabeça, para descansar e relaxar um pouquinho. Bem bacana lá, elas ali, ó, as capivarinhas bonitinhas que estão tomando solzinho. Você, uma barba, já fazem parte, é tudo mansinha já, acostumaram com a gente. Fazer o seguinte, agora dá tempo ainda de nós mostrarmos para vocês uma atração que vai pro ar hoje. Daqui a pouquinho, amanhã, né? Amanhã, terça-feira, às 2h50 da tarde. Põe aí para despertar. É uma reportagem, uma série de reportagens especiais que nós preparamos para vocês para falar sobre comunidades quilombolas aqui no sul do país. Como assim? Vocês acham que aqui também não tem comunidade quilombola? Que a participação da cultura escrava foi importante também para a formação aqui do nosso Brasil no sul? Sim, gente, foi bonito, sim, é isso que nós vamos desmistificar nessa série de reportagens. Acompanhe. Comunidade quilombola João Surá. É um lugar de muita luta, sabe? De muita resistência. História, costumes, fé. Uma jornada contra a escravidão, em busca da liberdade. Na Semana da Consciência Negra, conheça o Quilombo Adrianópolis. Esse é o tipo do Brasil que a gente não costuma ver, não, gente. Série especial em 4 capítulos. Uma produção original da TV Evangelizar. A partir de terça, 10 para as 3 da tarde. Amanhã, hein, gente? 2h50. É para celebrar também, comemorar e refletirmos essa Semana da Consciência Negra no dia 25 da semana que vem. Combinadíssimo? Combinado. Gente, já estouramos o tempo aqui Evangelizar em Forma desse feriadão. Termina exatamente agora. Coladinho com a gente, tá ele de volta aí, ó. O Padre João tá aí com a gente para participar também com o programa Com a Palavra. Nós voltaremos amanhã às 8h20 da manhã. Combinado? Tenha uma abençoada segunda-feira a todos vocês, um excelente feriado e até amanhã, se Deus quiser. Fui!